Tudo bem, Reinalda? Tudo bem, graças a Deus. Tá, hoje eu vou dar uma revisada na aula anterior sobre frações e vou dar continuidade, tá certo? Tá. Então, vamos lá. Compartilhando a tela. Tá vendo aí? Sim. Bom, nós aprendemos na aula passada, tá? Falamos sobre frações. Tá, só teve um problema. Oi? Posso falar? Não saiu na gravação as frações próprias e a impróprias. Não saiu? Não. Porque foi na hora que o senhor atendeu o celular e, tipo, parou o vídeo. Ah, então, mas depois eu vou repassar a própria e imprópria já aqui, tá? Tá bom? Tá bom. A gente vai repassar, é só anotação. Bom, frações. Então, o que nós sabemos que fração é o quê? O número de cima, o que é o número de cima, você lembra? Sim, numerador. Perfeito. E o de baixo? Denominador. Beleza, maravilha. Então, aqui está ok. Maravilha. Vamos para a próxima aqui. Então, qual é o significado? Por exemplo, o numerador, o denominador, é o quê? Você está lembrado do denominador? É a quantidade total. É a quantidade de fatias total da pizza. Por exemplo, essa pizza aqui é uma pizza de 4 pedaços. Então, no caso aqui, o denominador é 4. E o numerador é a quantidade de fatias que você vai pegar. No caso, eu quero pegar uma fatia só. Então, essa fração, quando eu pegar essa fatia aqui, ó, quando eu quero representar essa fração, é 1 sobre 4. É um pedaço de 4 pedaços, de uma pizza de 4 pedaços. De 4 pedaços, tá certo? Ok? Continuando aqui, passando rapidamente lá. Aí, frações próprias e frações impróprias. A fração própria, o numerador sempre é menor que o denominador. Por exemplo, 3 quartos. Tá? O numerador é menor que o denominador. Significa que você nunca vai comer a pizza inteira. Sempre vai dar um número menor do que 1. Por exemplo, vai dar sempre 0, alguma coisa. Certo? Por exemplo, se eu pegar o 3 e dividir por 4, seguindo aquela regrinha de divisão que eu ensinei para você, quando esse cara aqui é menor que esse, eu coloco 0, e 0. Tá certo? Aí eu faço a questão aqui, por exemplo, ó. 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28, tá certo? É isso? Isso. 28, sobra 2. Não tem número para baixar, já tem vírgula, eu só coloco 0. E aqui dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, sobrou 0. Então, quando a fração é própria, certo? Sempre vai dar um número menor do que 1, sempre vai dar 0 alguma coisa, tá? E da pizza, sempre uma pizza já vai se satisfazer, porque você sempre vai comer menos de uma pizza. Tá certo? As frações impróprias, o numerador é maior que o denominador. Como eu dei o exemplo aqui de 2 pizzas, eu tenho 2 pizzas de 4 fatias. Tem uma pizza de 4 fatias. E eu quero comer 5 fatias de uma pizza que tem 4 fatias. No caso aqui, o numerador é maior que o denominador. Consequentemente, eu vou comer 1, 2, 3, 4 fatias. Opa, não deu. Aí eu tenho que pegar uma outra pizza de 4 pedaços também e comer só um pedaço aqui, ó. Então, sempre vai dar maior do que 1 o resultado. Então, por exemplo, se eu dividir 5 dividido por 4, dá quanto? Dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 1. Tem número para baixar? Não. O que eu faço? Coloca vírgula, desce o 0. Perfeito. Aqui, que número eu multiplico por 4 para dar um número menor ou igual a 10? 2. Você está indo muito bem, cara. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Tem número para baixar? Não. Já tem vírgula? Sim. O que eu faço então só? Coloca o 0 na frente. Só coloco o 0 e acabou. Aí dá 5, né? 5 vezes 4, 20. Isso. Então, ó, sempre na fração imprópria, quando você faz a divisão, porque isso aqui na realidade é uma divisão, né? Sempre vai ser mais de uma pizza.
Sempre vai ter uma pizza e alguma coisa, um restinho. Certo? Entendeu? Certo. Compreendeu? Tá bom? Então é isso aí. Isso é fração própria e fração imprópria. Ok? É bem rapidinho esse conceito, Ok. é um conceito bem simplesinho, tá? Então, vou Ok. apagar aqui. Agora, equivalentes. Lembra da fração equivalente? Sim. São frações que, por exemplo, ó, essa pizza aqui eu vou dividir uma vez, essa pizza eu vou dividir em 4 fatias. Essa pizza aqui eu vou dividir em 6 fatias. 6 fatias. Então, se eu pegar aqui uma fatia dessa pizza de 2, se eu pegar 2 fatias dessa pizza de 4, e se eu pegar 3 fatias dessa pizza de 6, ó, uma fatia é isso aqui, não é? Ó? Isso. 2 fatias é isso aqui, não é? Sim. 3 fatias, ó, 1, 2, 3 fatias. Então, o que acontece? Eu peguei, na realidade, ó, meia pizza, ó. Peguei meia pizza aqui. Aqui também eu peguei meia pizza. E aqui também eu peguei meia pizza. Meio, 0,5. Metade de 1 é meio, certo? Então, como é que eu sei? Ó, se eu pegar 1, dividir por 2, dá 0,10. E é 5. 5 vezes 2, 10. Sobrou 0. Se eu fizesse aqui, ó, 2 dividido por 4, menor do que esse, é 0,0. Então, 5 vezes 4 é 20, sobra 0. Então, ó, 0,5, 0,5. E essa aqui, ó, 3 dividido por 6, essa aqui, dá 0,0 aqui. Que número multiplica por 6 para dar 30? 5. Sim, 5 vezes 6, 30. Então, dá uma olhada aqui, ó. Meia pizza, metade de 1. Meia pizza, metade de 1. Meia pizza, metade de 1. Essa fração 1 sobre 2, que é 1 meio, ela é equivalente a 2 sobre 4, que é equivalente a 3 sobre 6. Porque, no todo, ela representa a mesma porção. No todo aqui, ela representa a mesma porção do inteiro. Tá? O inteiro é a pizza inteira. Sim. Ok? Compreendeu a fração equivalente? Sim. Então é isso, maravilha. Você está indo maravilhosamente bem. Parabéns, viu, Rinalda? Ai, que Parabéns bom. mesmo. Muito bom, muito bom, Obrigada. muito bom. Ah, e agora, a aula de hoje é essa aqui, ó. Você entendeu fração equivalente, não entendeu? Sim. Agora, dá uma olhada, ó. A palavra é simplificação de frações. Toda vez que você for fazer um cálculo numa prova, alguma coisa assim, às vezes a fração, o resultado, por exemplo, é 24 sobre 48. Entendeu? Aí você olha assim, ó, o resultado deu 24 sobre 48. Só que lá nas alternativas, não tem nunca 24 sobre 48. Tem outro número qualquer aqui. Quando você perceber um negócio desse, você vai ter que simplificar a fração. Então, você tem que encontrar a menor fração equivalente de 24 sobre 48 avos. 24 e 48 avos. Como é que eu faço isso? Eu vou dividindo aqui, ó. Tudo que eu dividir por cima, eu tenho que dividir por baixo. Então, eu vou dividir por 2. Dividir por 2. Então, dá 24 dividido por 2 dá 12. 48 dividido por 2 dá 24. Aí, isso é equivalente, ó. Equivalente. Aí, eu vou dividir por 2 de novo aqui, ó. Dividir por 2 de novo aqui. Aqui dá 12 por 2 dá 6 e aqui dá 12. Aqui de novo, divido por 2 e divido por 2. 6 dividido por 2, 3. Certo? Sim. 12 dividido por 2, 6. 6. Certo? Aí eu tenho 3 sobre 6. Aí eu vou dividir aqui agora por 3 em cima e vou dividir agora por 3 embaixo. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Ó, 24 sobre 48, ela é equivalente a 1 meio. É como se eu tivesse uma pizza com 48 pedaços
e eu pegasse só 24 pedaços. Então, é meia pizza. Meia pizza. Certo? O que eu fiz agora, eu reduzi, simplifiquei a fração. Então, ao invés de eu fazer dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 3, o que eu posso fazer? Ó, eu dividi por 2, que é esse cara aqui, né? Dividi por 2, vezes, eu dividi também por 2 aqui, tá vendo? Divido por 2, vezes, eu dividi por 2 aqui, tá? Dividi por 2, vezes, e dividi por 3, lembra? 3. Sim. Se eu multiplicar, 2 vezes 2 é quanto? 4. Vezes 2. Oi? Não entendi. 4 vezes 2. 16. 4 vezes 2. 8. E 8 vezes 3? Lembra da importância? 24? 24. Lembra da importância de você decorar a tabuada. 24, ó. Ao invés de eu dividir por 2, ao invés de dividir por 2, dividir por 2, ó, ao invés de dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 3, eu posso dividir tudo por 24. Quer ver, ó? Eu tenho 24 sobre 48, não é? Se eu dividir aqui 24 por 24 e dividir esse 48 por 24. 24 dividido por 24, quanto é que dá? Quanto dá? Dá quanto? 1. Perfeito. E 48 dividido por 24? Quanto você acha que dá 48 dividido por 24? Ó, 48 dividido por 24. Que número eu multiplico por 24 para dar número menor ou igual a 48? O 2. 2. Ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 48. Então é 2, ó. 2. Olha aqui, ó. Ao invés de eu fazer tudo isso aqui, ó. Isso. Né? Isso aqui, ó. Eu simplesmente, se eu dividir por 24, tá? E dividir por 24 aqui, eu já vou direto na fração equivalente, na menor fração equivalente, que é a simplificação da fração. Esse cara aqui, ó, esse cara 24, que não é esse cara, tá? Esse cara é o nosso numerador. Esse cara aqui, que não tem nada a ver com esse aqui, não tem nada a ver com esse cara aqui é o meu máximo divisor comum. Quando a gente fala que é divisor, é que ele é divisível pelo de cima e pelo de baixo. Máximo divisor comum. Comum significa que ele é comum aos dois números. Comum. Ele é divisor dos dois números. E ele é o máximo, é o maior. Então, o maior divisor comum de 24 e 48 é o número 24. Como é que eu calculo isso? Ao invés de eu fazer toda essa tramóia, tudo isso que eu fiz aqui, como é que eu faço direto? De uma maneira mais simplificada. A gente usa um negócio chamado fatoração. Fatoração. Como é que é essa fatoração? Olha o que eu faço, ó. Eu quero fatorar, eu quero calcular. A minha fração é 24, a minha fração é 24 por 48, certo? Sim. Então, eu vou fatorar. Vou fazer uma fatoração. Então, o que eu faço? Ó? Olha como é que é a fatoração. Ó. Eu coloco 24. Esse vírgula não tem nada a ver com a casa decimal, tá certo? É só separação. E 48. E faço isso aqui, ó. Já viu isso na escola? Sim. Então, como é que eu faço aqui? Eu, nessa coluna aqui, eu vou colocar os números primos. Sabe o que é número primo? Não lembro mais. O número primo é um número que ele é só divisível por ele e por 1. Por exemplo,
O 1 não importa, o 1 esquece. Vamos ver o 2. O 2, ele só é divisível por 2 ou por 1. Tem como você dividir por 3, 2? Não dá. 2 dividido por 4? Não dá. Agora, 2 dividido por 2 dá, que é 1 dividido por ele. E dá para dividir 2 dividido por 1, que dá 2. Então, o número primo ele é só divisível por ele mesmo. E por 1. Número 1. Então, por exemplo, vamos lá num outro número aí, primo. Vamos ver, vamos lá. 2, né? O 2 é primo, né? Porque ele só divisou por ele e por 1. E o 3 é primo? Você acha que o 3 é primo? Não. Ele é primo. Porque É? ele é divisível só por 3 e por 1. Tem algum número que você divide por 3 que dá um número exato? Que não dá resto? Divisão exata? Que não seja 3 ou 1? Você concorda que eu só consigo dividir 3 por 3, que dá 1, 1 vezes 3, 3, a divisão da exata, ou então 3 dividido por 1, que dá 3, 3 vezes 1, 3, é a divisão da exata. Ó, só dá para eu fazer isso aqui, ó. No caso do 3, ó, 3, o 3, eu só posso dividir ele por 3, ou então só posso dividir ele por 1. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3, 3, sobrou 0. E 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3, sobrou 0. Então, só por 1 ou por ele mesmo. Tá. Certo? Então, é um número primo. Então, vamos lá. Vamos tentar outro número primo aqui. O 4 é primo, você acha? Você acha que o 4 é primo? O 4. Não. Não? Por que não? Porque dá para dividir por 2. É, exatamente. Beleza, porra. Olha, olha. Você vai longe, filha. Não tô puxando teu saco, tá? Eu entendo, eu tô acostumado há anos de dar aula para alunos assim. E você está assimilando muito bem. Ó, o 4, realmente. O 4 é divisível por 1, que dá 4. 4 vezes 1, 4, 0. O 4 é divisível por 2, ó. Dá 2, 2 vezes 2, 4. E o 4 é divisível por 4 também, né? Todo número é divisível por ele mesmo, né? Dá 1, sobra 4, sobra 0. Então, esse, o 4 aqui, não é primo. E o 5, você acha que é primo? Sim. Sim, porque ele não tem nenhum número que eu divido por 5, a não ser que ele seja ele próprio ou por 1. Não tem outro número aqui que eu vou dividir por 5 que a divisão dá exata. Tá certo? Então, os números primos a priori, os primeiros números primos, eu vou falar para você quais são. Que é o que interessa para a gente para calcular o máximo divisor comum. Tá? Vou dizer para vocês qual é. Então, basicamente, a sequência de número primo é assim, ó. 2, 3, 5, o 6 também não, né? O 7, o 9 também não, o 10 também não, o 8 também não, aí 11, o 13, 17, 19 e assim por diante. Todos esses números aqui, ó, só são divisíveis por ele e por 1. São números primos. Números primos. Perfeito? A maioria dos números ímpar são divididos por eles mesmos, né? É menos o 2. Isso, menos o 2. Menos o 2. Agora, por exemplo, o 15, ele é ímpar, e ele é divisível por ele, por 3, por 5 e por 1. Então, não é. Entendeu? O 21 não é. O 21 é divisível por ele, por 1, e por 7 e por 3. 3 vezes 7 não é 21? Sim. Então, só se o número for somente divisível por ele e por 1, que ele é número primo. Bom, aqui nessa coluna aqui, que aqui, ó, essa coluna, a gente vai começar, a partir do 2, começar a dividir esses números aqui. Então, vamos lá. O primeiro número primo é 2, não é? Sim. Dá para você de 24 dividir por 2? Dá, não dá? Sim. Que é número par, né? Então, vamos colocar 2 aqui, ó.
Quanto é 24 dividido por 2? Faz a conta para mim aí. 12. Dá 12, perfeito. E 48 dividido por 2? 24. 4, beleza, maravilha. Vamos continuar aqui nessa coluna agora aqui, tá? Posso continuar com 2 aqui, não posso? Porque o 2 é divisível por 12 e por 24, né? Vou colocar 2 aqui de novo, certo? Sim. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. 24 por 2. 12. Continuo com 2 aqui. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. 3. E 12 dividido por 2? 6. 6, né? Dá por 2 ainda? Dá por 2 ainda. Certo? Não dá? Então, o 3 dá para dividir por 2? Para dar exato? Para dar exato, não. Não dá. Então, o 3 continua aqui. O 6 dá para dividir por 2? Dá, né? Sim. Então, dá 3. E aqui, dá para dividir por 2 agora? Não dá mais. Qual é o próximo número primo? 4. É o 3, número primo. O próximo número primo é o número 3. É o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 1, acabou. Certo? Só que aí é máximo divisor comum. Se é máximo divisor comum, significa que ele tem que ser divisor dos dois números, do número 24 e número 48. Tá certo? Então, vamos começar aqui, olha. Vamos começar. Esse primeiro 2 aqui, ó. Esse primeiro 2. Ele é divisível por 24? Sim. É por 48? Sim. Opa, então gostei dele. Achei ele bonitinho. Vou marcar ele aqui, ó. Opa, ele é divisível, ele é divisor comum, tá? Ele é comum a 24 e 48. E esse outro aqui agora? Ele é divisível por 12? Sim. E por 24? Também. Opa, gostei desse cara aqui, bonitinho esse topete desse aqui, eu gostei do topete dele. Beleza, maravilha. Esse outro 2 aqui, ó, ele é divisível por 6? Sim. Por 12? Também. Adorei o rapaz aqui, vou até batizar ele. Muito bom, vou adotar ele, tá? Esse carinha aqui, ó, é divisível por 3? Não. É divisível por 6? Sim. Só que ele não é comum aos dois, ó. Ele não é comum, ele não é divisor comum aos dois. Então, esse cara não me interessa. Não gostei desse cara. Tá certo? Ele tem que ser divisor de um e de outro também. Então, como não é de um, então não me interessa. Esse 3 aqui agora, ele é divisível por 3? Sim. Por 3? Sim. Então, gostei dele. Adorei ele. Tá certo? Sabe o que eu faço agora? Eu multiplico os caras que eu gostei. Então, vamos lá. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8 vezes 3 dá quanto? 24. 24. 24 é o máximo divisor comum entre os dois números, 24 e 48. Aí o que eu faço? Divido esse de cima por 24, que é esse 24 aqui, e divido esse 48 também por 24, que é esse 24 aqui, tá? Quanto é que dá? 24 dividido por 24? E 48 dividido por 24? 2. 2. Acabou. Acabei de simplificar uma fração. Entendeu? Entendi. Gostou? Achou legal? Vamos fazer outro Bem exercício que legal. está na apostila, página 18 da sua apostila, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer outra aqui, ó. Vamos calcular, vamos simplificar essa fração aqui, ó. 8. Qual é o nome dessa fração? Diz aí para mim. Dita essa fração aí. 8 o quê? 8 vigésimo. 8 vinteavos. É verdade. A partir do décimo, quando é 11, 12, 13, é 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos.
20 avos, 21 avos, 35 avos, 152 avos e assim por diante, tá? Avos. Bom, vou calcular, vou simplificar essa fração para achar a menor fração equivalente. Vou usar a fatoração. Vou fatorar. Fatorar em números primos. Então, na mesma coisa, vou colocar 8 aqui, e não vou colocar vírgula para não bagunçar, 8 e 20, tá certo? 8 e 20. Tá, Só um minutinho, eu vou parar aqui a gravação, um pouquinho só. tá bom. Só um minutinho aqui, cadê meu aqui. Só um minutinho. Então, vamos lá. Vamos fatorar em números primos. Então, 8, 20, e agora eu vou colocar aqui fazer isso aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Primeiro número primo que eu vou pegar é o 2, né? Sim. 2. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 20 dividido por 2? 10. 10, beleza. Posso continuar com 2 aqui, né? O 4 ou o 10 dá para dividir, né? Então, coloco 2 de novo. 4 dividido por 2? Dá 2. 10 dividido por 2? 5. 5. Vou continuar com 2, porque tem esse 2 aqui que dá para dividir por 2 ainda. 2. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. 5 dá para dividir por 2? Não. Então, eu continuo 5 aqui embaixo. O próximo número aqui é o 3, né? O 3 não dá, porque não é por 1 nem por 5, certo? O 4 não é número primo, o próximo número primo é o próprio 5. Ó. 5, quando está 1 aqui, você não faz mais nada. 5 dividido por 5 dá quanto? 1. 1. Acabou. Certo? Agora, vou achar quais são os divisores comuns. Vamos começar com esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro 2. Ele é divisível por 8? Sim. Por 20? Também. Gostei dele. Esse segundo aqui é divisível por 4? Sim. Por 10? Sim. Eu gostei dele. Esse outro 2 aqui é divisível por 2? Sim. É por 5? Não. Não é comum. E esse 5 aqui, ó, é divisível por 1? Sim. Não é. É o contrário. Não é 5 dividido por 1. É 1 dividido por 5, tá? Isso aqui não é. Então, ele não é comum. Ele é só divisível por esse 5 aqui. Pronto. Aí o que eu faço? Multiplico apenas aqueles que são comuns. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 é o máximo divisor comum do número 8 e do número 20. Aí o que eu faço? Divido esse cara aqui de cima por 4 e divido esse cara aqui por 4. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 4. 8 dividido por 4. Dá quanto? Que número eu multiplico por 4 para dar o número 8? Dá 2. 2. 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5. Sim, acabou. Essa aqui é a fração, é a menor fração equivalente a essa fração aqui. Essa fração aqui, dá para reduzir mais ainda? Não dá, certo? Porque ela é menor, né? Essa fração aqui, ó, é a menor. Então, quando ela é a menor, não dá para reduzir, a gente fala que a fração é irredutível. Não dá para reduzir. É irredutível. Irredutível, a palavra significa que não dá para resumir mais, reduzir mais. Tá certo? Sim. Então, vamos fazer só mais um exercício, tá? Deixa eu ver se tem um exercício aqui. Vou ver se tem um exercício aqui. Aqui, vamos lá. Vamos pegar um exercício aqui. Vamos colocar aqui 15 por 6. Tá certo?
Sim. Vamos lá, mesma coisa. Essa aqui é uma fração. É uma fração o quê? Que fração é essa aqui? Quando o numerador é maior do que o denominador? Imprópria? Imprópria. Tá? Então, mas vamos lá. 15, 6 e vamos fatorar. Vamos fatorar. Então, o primeiro número aqui que eu vou colocar aqui, o primeiro número que eu sei que dá para dividir por 6 é o 2. Então, 15 dá para dividir por 2? Não dá. Então, você continua o 15 aqui. Mas o 6 por 2 dá 3, não dá? Sim. Certo? Aqui, o próximo número é o número primo. O 3 dá para dividir por 15 e o 3 também dá para dividir por 3. 3. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5, perfeito. E 3 dividido por 3? 1. 1. O próximo número primo agora aqui é o 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. Acabou. Agora, vamos ver quais são os números que são divisores comuns. Esse 2 aqui, dá para dividir por 15? Não. Não interessa para mim esse 2. Esse 3 aqui, dá para dividir por 15? Sim. Por 3? Sim. Então, esse cara é legal. E esse 5 aqui, é divisível por 5? Sim. Mas é divisível por 1? Não é. Então, isso também não me interessa. Então, o máximo divisor comum aqui é 3. Não tem nenhum outro número para multiplicar. Então, eu pego aqui, ó, divido por 3 em cima, divido por 3 embaixo. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5, perfeito. E 6 dividido por 3? 3. 3 vezes 3 é 9. É 6 2. é 2. Então, essa aqui é a menor fração equivalente. A fração equivalente a essa fração aqui, ó. Então, e essa fração, como não dá para reduzir mais, ela é uma fração irredutível. Algumas questões que você vai calcular vai dar esse resultado aqui. Mas lá no A, B, C, D, vai ter lá 1/3, vai ter 5 sobre 2, vai ter 4 sobre 7, vai ter 3 sobre 4. Então, ó, é 5 sobre 2. Aí vou para. Mas não tem 15 sobre 6? Não tem. Você faz o máximo divisor comum, simplifica a fração e descobre a fração irredutível. A resposta sempre eles dão com a fração irredutível. Tá? Você tem que simplificar as frações. Compreendeu o que eu falei? Sim. Então, agora, vamos fazer diferente. A gente vai fazer reduzir frações ao mesmo denominador. Eu vou pegar duas frações, por exemplo, vou pegar a fração 2 sobre 3 e a fração 4 sobre 5, tá? E vou reduzir as duas ao mesmo denominador. Certo? Sim. Então, o que é que eu faço para fazer isso aqui? Aqui é um pouquinho diferente. Isso que eu vou explicar para você agora, na próxima aula eu vou reexplicar, tá certo? Eu não quero que você se confunda com isso aqui. Certo? Para eu reduzir essas duas frações, quer dizer, para que as duas frações tenham o mesmo denominador, o denominador não é esse cara aqui? Sim. Como é que eu faço? Eu pego esses denominadores, o 3 e o 5, e faço a fatoração também. Fatoro eles assim, ó, aqui, ó. Certo? Vou fazer a fatoração. Ok? Então, que número eu coloco aqui primeiro? O 2 não dá, né? Não. Então, eu pego o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá, né? Então, Não. continua o 5. E o próximo número é 5. Por 1 já está feito, e 5 dividido por 5 dá 1. Acabou. Nesse caso aqui,
não é o máximo divisor comum. Nesse caso aqui, é o MMC. É o mínimo múltiplo comum. Eu vou refazer. Na próxima aula, comum. Na próxima aula vai ser a aula sobre esse cara aqui. Então, quando eu calculo o MMC, independente se é comum ou não, eu simplesmente pego tudo isso aqui e multiplico. Ó. 3 vezes 5? 15. 15. Então, 15 é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Então, o que eu faço? Olha, vou apagar isso aqui. Presta atenção no que eu faço, porque isso aqui que eu estou fazendo aqui é a lógica sempre, é a lógica padrão, sempre vai fazer isso. Então, o que eu faço? Ó, eu achei o denominador comum. O denominador comum é o 15. O mínimo comum é o denominador. Ó. As duas frações vão ter 15 como denominador. Mas olha o que eu faço. Eu vou calcular agora aqui os numeradores. Presta atenção no que eu faço. Eu pego o 15 e divido ele por 3, que é o denominador dessa fração. Quanto é 15 dividido por 3? É 5. 5. E pego esse 5 e multiplico ele pelo numerador. 5 vezes 2? É 10. Esse cara aqui, o que eu vou fazer com esse cara aqui em relação a esse 5 aqui? O que eu vou fazer? Vou dividir. 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 5 é 25. É 4. 4 vezes 5 é 20. Repete de novo como que é? 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3. Dá 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4? Dá 3 vezes 4, 24. Não. Ai, meu Deus, 12. Então, essa fração, essas duas frações aqui, ó, essas duas frações aqui, eu reduzi elas ao mesmo denominador. Então, essas duas frações, eu reduzi as duas ao mesmo denominador. Dá 10 quinzeavos e 12 quinzeavos. Agora, eu vou explicar o porquê disso que eu fiz isso. Porque aí eu vou explicar para você, isso vai ser na próxima aula, depois a gente vai para a aula já, tá? Na próxima aula eu vou explicar soma, subtração, multiplicação e divisão de frações. Quando você vai somar duas frações, por exemplo, vou somar 1/2 mais 2/5. Tá certo? Sim. Vou fazer essa soma aqui. Para eu somar a fração, eu tenho que calcular o MMC dos dois denominadores aqui, para reduzir eles ao mesmo denominador. Então, MMC de 2 e 5. Então, eu pego aqui 2, 5 e faço o MMC. Aqui dá 2, sobrou 1, e aqui é 5, o 5 vezes 5 e tal. Aí eu pego e multiplico. 2 vezes 5, 10. Então, tá aqui, ó. 10, tá? Mais 10. Tá certo? Sim. Aí o que eu faço? Eu pego o 10 e faço o quê? O 10 com esse 2 aqui. Eu multiplico. Não, divido, desculpa, divido. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5. 5 vezes 1? 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 2 vezes 2? 10. 2 vezes 2? 4. 4. Agora eu posso fazer a conta. Como os denominadores são iguais, eu posso fazer isso aqui, ó.
5 mais 4, igual a 9 décimos. Então, 1/2 mais 2/5 é igual a 9 décimos. Professor, não entendi nada. Você vai entender, porque na próxima aula eu vou explicar isso de novo para você, tá bom? Tá, eu vou reassistir de novo o vídeo. Pronto. Então, essa aula aqui, eu vou encerrar aqui o vídeo para... Vou encerrar aqui para ficar pequeno o vídeo, tá?